Salve galera! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem com vocês? Eu aqui sou o JV, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro História Completa, gente. Um quadro que eu tava com muita saudade de trazer aqui pro canal, e principalmente falando de sagas de quadrinhos. Eu já fiz um vídeo já contando a história completa da saga Crise das Infinitas Terras, gente, saga da DC, tá aqui no card aqui pra você assistir, clica aí no card aqui, ficou um vídeo muito bacana. E hoje, gente, eu vou contextualizar vocês aqui rapidinho. Vocês lembram que eu fiz um react, né, do trailer da série do WandaVision, né, que vai estar no Disney Plus, que também tá aqui no card pra você assistir, caso você não tenha visto. E eu prometi que eu faria também um vídeo contando a história completa da saga Dinastia M. Só que, galera, eu parei um pouco e pensei, não tem como eu contar a história dessa saga sem primeiro contar de um evento que aconteceu antes dessa saga. Um evento, uma saga que ocasionou a existência de Dinastia M. Não tinha como eu contar a história dessa saga sem contar o que aconteceu antes. Então hoje, meus amigos, apertem seus cintos bem firme, porque hoje a gente vai ver a história completa da saga Vingadores: A Queda. Uma das sagas mais bombásticas da história da Marvel, gente. Fiquem até o fim que vocês vão entender o porquê disso. Então, ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino pra eu trazer mais vídeos de história completa aqui no canal, falando de quadrinhos e tudo mais, gente. Eu também vou trazer Dinastia M, podem ficar tranquilos, mas hoje é dia de falar da queda dos Vingadores. Compartilha meu canal pra quem gosta desse tipo de assunto. E sem muitas enrolaçõezinhas, bora pro vídeo. Pra gente poder prosseguir com a história, vamos recapitular alguns pontos importantes pra gente poder prosseguir. Nessa época, a Feiticeira Escarlate ainda era uma mutante. O nome verdadeiro dela é Wanda Maximoff. E ela é filha do Magneto, pois é, e irmã gêmea de Pietro Maximoff, mais conhecido por todo mundo como Mercúrio. A Wanda, ou a Feiticeira, chame como você quiser, ela é uma mutante nível Ômega, com poderes de magia e distorção da realidade. Ela pode alterar completamente o campo da realidade e assim fazer o que muitos consideram como impossível, já que ela literalmente pode reescrever todo o universo. Ou seja, um poder colossal, não é verdade? Ainda nessa época, a Feiticeira é um membro dos Vingadores e é casada com o Visão, que é um androide. Ou seja, ele era uma máquina humanoide e por conta disso eles não poderiam ter filhos normalmente, eles não poderiam conceber filhos. Só que de alguma forma meio sem nexo, a Feiticeira conseguiu ficar grávida e deu luz a 2 gêmeos. De começo ela até pensou que ela ficou grávida e teve filhos por causa de alguma alteração que ela fez na realidade. Só que mais tarde a gente descobre que na verdade os filhos dela eram fragmentos da alma do demônio Mephisto. Uma revelação dessas claramente deixou ela extremamente perturbada, inclusive cega das próprias ações. Por conta disso, os 2 filhos dela acabaram sendo apagados da realidade. E isso mexeu tanto com ela, mas tanto, que ela própria acabou apagando esse fato da mente dela. Ou seja, ela esqueceu que tudo isso aconteceu. A história de fato começa na Mansão dos Vingadores, com alguns membros da equipe, tipo o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, a Mulher Hulk, a Capitã Britânia e a Vespa. Até que de repente o alerta de intrusos da mansão é disparado. Os Vingadores vão até lá para ver o que estava acontecendo e eles se espantam ao encontrar o Valete de Copas. Pois é, um herói antigo que era aliado dos Vingadores, que inclusive tinha morrido em alguns eventos atrás, só que de alguma forma que ninguém sabia como, ele simplesmente apareceu ali vivíssimo da Silva. Pra quem não sabe, há muitos eventos atrás, gente, ele tinha se sacrificado para salvar a filha do Homem-Formiga, que naquela época era o Scott Lang. Então o Scott é o primeiro a se dispor a conversar com ele. Só que quando ele chega perto, o Valete explode, o que causou a morte do nosso eterno Homem-Formiga. Sim, gente, já temos uma baixa aqui. Scott Lang está morto. Paralelo a isso que estava acontecendo, a gente chega em uma reunião das Nações Unidas, onde nosso meninão Tony Stark, o Homem de Ferro, estava presente. O motivo dele estar presente nessa reunião, gente, é que nessa época, além de ser um Vingador, ele é um empresário internacional e inclusive é o secretário de defesa dos Estados Unidos. Só que alguma coisa acontece e do nada, literalmente do nada, ele começa a agir como se estivesse bêbado, como se estivesse embriagado. Muitos aqui já sabem, mas pra quem não sabe ou não se lembra, o Tony já teve um passado com alcoolismo antigamente. Ele bebia incontrolavelmente e por conta disso sofreu muito, a ponto de ele literalmente não beber mais uma gota de álcool desde então. Por isso que esse momento em específico foi tão chocante, porque do nada a gente começou a pensar, ué, ele voltou a beber? Que porra é essa? Enfim, justamente por estar bêbado,
Ele começou a agir como se estivesse bêbado e inclusive começou a xingar e ameaçar o embaixador da Latvéria. Só que antes que ele pudesse fazer alguma besteira, o Pantera Negra e o Hank Pym, que naquela época era o Jaqueta Amarela, impediram ele. Só que mesmo depois de ser segurado por esses dois, ele continuou agindo de uma maneira extremamente inconveniente. Inclusive essa cena foi filmada e repercutiu por todas as partes do mundo. Ou seja, imagina o quão ruim isso foi pra imagem dele. Não só pra ele, mas pra imagem dos Vingadores. Deixar o mundo, essa equipe e os Estados Unidos nas mãos desse cara, é sério? Era isso que passava na cabeça do povo. Voltando pra mansão dos Vingadores, a gente agora tá com o Capitão América e o Falcão se juntando aos heróis que estavam lá na mansão. Até que eles olham pro céu e adivinha, eles encontram o Visão jogando um avião em cima deles. Por quê? Se o Visão era aliado deles, se ele era um dos Vingadores mais leais que existem. Então o Visão chega na frente deles e tenta explicar o que estava acontecendo. Mas por algum motivo que ninguém entendeu, Bolhufas também, ele não conseguiu falar mais nada, e os sistemas dele começaram a falhar e de repente, pá! O corpo dele se desfigura por completo. Nisso que ele é desfigurado, ele solta 5 cápsulas que contêm algumas versões do vilão Ultron. Sim, aquele mesmo Ultron que você conhece. Os Vingadores então começam a enfrentar esse exército de robôs, e inclusive durante a batalha a mansão acaba sendo destruída. Todos os heróis começam a enfrentar esses Ultrons, né? Até que então a Mulher Hulk começa a perder o controle e começa a destruir tudo e atacar todo mundo com uma violência típica de Hulk. Inclusive ela parte pra cima do Visão e tenta arrancar respostas dele. Pois é, arrancar respostas no braço, cara. Só que por estar com uma fúria tão fora do comum, ela literalmente rasga ele no meio. O que obviamente matou o cara. Ou seja, aqui nesse momento a gente já tem nossa segunda baixa. Visão está morto. Mesmo depois de matar o Visão, a Mulher Hulk continua completamente surtada, pirada, do jeito que a gente conhece do Hulk mesmo. Ela surta em tal ponto que ela própria parte pra cima dos amigos dela, mas felizmente nada aconteceu, porque o Homem de Ferro apareceu e nocauteou ela. Salvo pelo gongo, hein? Alguns heróis claramente, por conta de toda essa confusão, ficaram muito feridos e foram levados pro hospital. Porém, ainda tinha alguns heróis que não se feriram tanto e que continuaram na ativa. No caso, o Capitão América, o Falcão e o Gavião Arqueiro voltam pra frente da mansão destruída, onde eles encontram praticamente todos os heróis que em algum momento da vida deles fizeram parte dos Vingadores. E uma das pessoas que estava lá era justamente o próprio Nick Fury. Fury tava boladaço, full pistola com tudo o que aconteceu, caras. E ele afirmou que a mansão era um local de crime e que os heróis deviam simplesmente sair dali. E ele também veio trazendo uma notícia no mínimo ruim. Ele chegou dizendo que o governo, apesar de agradecer por toda a ajuda, todo o sacrifício que os heróis fizeram para ajudar a nação e o mundo, ainda assim o governo, por causa de tudo o que aconteceu, da Batalha da Mansão e pela reunião das Nações Unidas, o governo estaria rompendo qualquer vínculo com os Vingadores. Você já deve estar sacando mais ou menos aonde que eu quero chegar, não é verdade? Tudo isso seria, gente, o início das conversas pro plano de registro de heróis que inclusive veio a explodir no futuro, mais precisamente, como vocês já devem saber, na saga da Guerra Civil. Mas isso é assunto para outro vídeo. No meio de tudo isso, do nada a Terra é invadida pelo Império Kree. Pois é. O que acaba forçando os heróis a voltarem pra luta, apesar de todos os problemas que eles já estavam passando. Só que ainda assim, gente, esse ataque não fazia sentido, tipo, por quê? Como? Tá ligado? Foi uma batalha intensa, galera, e infelizmente durante o combate a gente teve mais uma perda. A vítima da vez foi nosso meninão Clint Barton, nosso meninão Gavião Arqueiro. Ou seja, terceira morte. Gavião Arqueiro está morto. Depois disso, o Império Kree recua e deixa a Terra. Ninguém entende bolhufas do que estava acontecendo, galera. Pô, nesse pouco espaço de tempo, a gente perdeu 3 heróis. A gente perdeu o Homem-Formiga, o Visão e o Gavião Arqueiro. Ninguém entende por que esse ataque estava acontecendo. Até que então o Doutor Estranho aparece por uma projeção astral e diz que tem alguém arquitetando tudo isso. Ele diz que tem alguém abusando dos poderes de magia, e ele também comenta que a única Vingadora que não está participando dessa bagunça é a própria Feiticeira Escarlate. E ainda completa dizendo que tudo isso pode ter sido armado por ela. O Estranho então diz que a Feiticeira ficou praticamente louca depois da perda dos filhos dela. E ela tá ficando cada vez pior, a loucura dela sobe em níveis astronômicos, cara.
fazendo ela perder os controles e também fazendo coisas no mínimo insanas. No começo do vídeo eu comentei sobre os poderes dela, sobre o que ela é capaz, gente, e, cara, deixar essa mulher louca ou com raiva é pedir pra morrer. E somando a perda dos filhos dela com tudo que ela passou na vida dela desde a infância, a criação e todo o fardo que ela teve que carregar nessa época, galera, quando finalmente alguma coisa boa aconteceu pra ela, que foram os filhos dela, o marido dela, né, o Visão, até isso acabou em tragédia. Ela perdeu todos eles, ela ficou sozinha no mundo. Então é mais do que óbvio que ela tá perdendo o controle psicológico dela. É como o Coringa já disse, né, galera? É necessário apenas um dia ruim para tornar a pessoa mais sã a mais louca. O problema é que, como ela tá perdendo o controle, ela também perde o controle dos poderes dela. E isso começa a afetar tudo e a todos. Ela afetou a realidade, matou heróis e até mesmo trouxe heróis mortos de volta à vida. Que nem foi quando aconteceu no começo da saga, quando o Valete de Copas misteriosamente apareceu vivo. A feiticeira então acabou descobrindo tudo o que tinha acontecido com os filhos dela e também descobre que tudo isso foi apagado da mente dela. Então ela teria manipulado, ela teria criado uma realidade nova onde os gêmeos dela ainda existem. E sem nem mesmo perceber, ela tá alterando a realidade para destruir os Vingadores e impedir que eles pudessem também apagar os filhos dela. Ou seja, nesse momento eu meio que pensei, tipo, ela tá fazendo isso contra a vontade, ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso por vontade própria. Rola um conflito entre os dois eus dela. Então o Capitão América e os outros heróis encontram a feiticeira e tentam dialogar com ela, tentam resolver a parada na base da conversa. Só que não deu outra e iniciou um confronto entre eles. Nessa altura do campeonato, gente, a Wanda já não tinha mais volta. Ela estava completamente louca. Conversar não era uma opção nem um pouco viável. E nesse combate, de todos os Vingadores que estavam lá, o único que tinha poder para parar ela era o próprio Doutor Estranho. E foi o que aconteceu, ele de fato conseguiu parar ela e deixar ela inconsciente por um tempo. Só que assim que o Estranho faz isso, de repente o Magneto apareceu, dizendo que falhou com ela como filha e leva ela embora dali. Depois da batalha, a gente vê os Vingadores no que sobrou da mansão deles, reunidos, relembrando as melhores memórias, os melhores momentos deles como parte da equipe. E eles também fazem uma homenagem aos Guerreiros Mortos. Além deles já terem ficado emocionalmente destruídos, despedaçados depois de tudo o que aconteceu, o Tony Stark aparece e diz que por causa do que aconteceu na reunião das Nações Unidas, as empresas dele tiveram grandes perdas e ele não vai mais conseguir financiar os Vingadores. De início, os heróis lamentam, ficam muito tristes. Mas, né, com isso e com as mortes que aconteceram, a equipe dos Vingadores decide se desmantelar. Ou seja, meus amigos, esse é o fim dos Vingadores. E eles fazem um mega evento para anunciar a separação deles e tudo mais, gente. Foi uma cena muito melancólica e muito emocionante, galera. Foi disparada uma das melhores e mais chocantes cenas de qualquer quadrinho da Marvel. E é com esse desfecho trágico que a saga Vingadores: A Queda chega ao seu fim. Vamos lá, galera. A gente chegou no fim da história e eu quero dar minha opinião rapidinha sobre essa saga. Na minha opinião, vale muito a pena você ler essa saga. Ela é uma das maiores obras-primas da Marvel, gente. Porque ela teve uma equipe de roteiristas muito forte por trás da história, que trouxe um enredo profundo, cheio de reviravolta, gente. Você fica, do começo ao fim dessa saga, cheio de dúvidas, se perguntando o que tá acontecendo, sabe, gente? Ao mesmo tempo que você fica com dúvida, você fica em choque. A gente teve heróis mortos, o Homem-Formiga, o Visão, o Gavião Arqueiro, o Valete de Copas voltando dos mortos, tá ligado? A Mulher Hulk perdendo o controle e matando o Visão, o Tony Stark do nada bêbado durante as Nações Unidas, sendo que ele não bebia uma gota de álcool há anos. É um momento chocante atrás do outro, gente, pra deixar você de fato perdido. E pra você ter uma ideia do quanto que a Feiticeira Escarlate é apelona, gente, essa saga foi só um tantinho do que ela é capaz. As coisas pioram em Dinastia M. Vai por mim, as coisas pioram. Como se já não bastasse tudo isso que aconteceu, né? Mas tudo isso vai ficar para algum próximo vídeo do canal, onde eu de fato vou contar a história completa da saga Dinastia M. Vai por mim, esse vídeo vai ficar muito bom, cara. Inclusive eu aconselho que você leia essa saga antes de eu fazer um vídeo sobre, pra você ficar situado e saber mais ou menos o que esperar do vídeo. Inclusive tem muita coisa que você pode não ter reparado na saga, que você vai reparar comigo falando com você. Então pra isso acontecer, meu irmão, o que você tem que fazer?
você tem que deixar o like aqui embaixo e você tem que se inscrever no canal e ativar o sino, porque o sininho vai te notificar quando isso acontecer, cara. Mas enquanto esse vídeo não chega, tem outros vídeos legais pra sair. Aqui tem vídeo de tudo que é cultura pop, games, animes, filmes, séries, cara. Aqui quadrinhos também, né, cara? Então, chega aí comigo, cara, que você vai gostar pra caramba. E compartilha meu canal, viu? Que eu sei que tem gente por aí que quer ver isso aqui, quer ver um vídeo falando sobre quadrinhos, então... Cara, manda pra essas pessoas, viu? Manda esse vídeo junto com o canal inteiro pra essa pessoa, ok? Bom, meus amigos, é basicamente isso aí. Então, um grande beijo pra todos vocês aí, meus jovens vingadores das interwebs. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Eu me despeço de vocês e... tchau!